foi derramado o seu sangue. Como eu disse para vocês, no momento em que aquele sangue é derramado ali, sabe o que acontece? Nós estamos sendo pagos. O refém está sendo libertado. Ok? Porque se não fosse pelo sangue de Cristo, ninguém jamais poderia ser salvo da condenação da morte. Vocês e eu morreríamos e acabou, meu amigo. Não tinha mais nenhum tipo de forma de redenção para o homem. Mas Deus não nos criou para morrer. Deus nos criou para ser eterno com Ele. E Ele envia seu Filho para garantir isso para nós. Aquele que quer, aquele que crê. Olha só. A história de Lucas 22, 3 conta a história de um homem que não entregou seu coração a Jesus. Sabe o que acontece? Assim como esse homem aqui da história aqui, ó, muitos não estão entregando seu coração a Jesus. Esses bancos aqui era para estar cheio, eu preocupado querendo arrumar mais cadeira para colocar para as pessoas aqui. Mas muitos não têm interesse em entregar seu coração a Jesus. Vai um pouquinho para frente aí e você vai ver Lucas falando sobre esse texto aí. Para frente não, para trás. Ok? Capítulo 22 de Lucas, você vai voltar só um pouquinho. Capítulo 22 de Lucas, versículos de número 3. Ok? Página 984. Você vai ouvir a narrativa da história desse homem aqui. Vou ler para vocês. Diz assim, ó. Ora, Satanás entrou em... Como é que está dizendo aí? O texto é Lucas 22, versículo 3. Vamos lá. Deixa o nosso amigo achar ali. Obrigado, Gabriel. Nós vamos ver a história de um homem que não entregou o seu coração a Jesus. Encontrou? Ok. O versículo diz assim, ó. Ora, Satanás entrou em... O que está dizendo aí? Muito bem, fala mais alto. Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, que era um dos discípulos, ou dos 12. Veja bem, Judas, ele era um dos 12 discípulos de Jesus. Você sabe quanto tempo Jesus pregou na terra antes de morrer? Pelo menos 3 anos, não é isso? Jesus andou pregando, e nesse meio tempo ele formou discípulos. Ele chamou homens e começou a ensinar esses homens e a mostrar no meio deles grandes prodígios, grandes maravilhas. Quem entendeu, diga amém. Olha só, Jesus capacitou esses homens, mas um desses homens, pega aqui, amigo, ó. Irmãs, vocês que estão aí fora, ajuda aqui, por favor. Entregar as Bíblias aqui, obrigado, amiga. Isso. Olha só, Judas, ele teve a oportunidade de ver Jesus curar, ele teve a oportunidade de ver Jesus ressuscitar pessoas, ok? Ele viu e ouviu os ensinos de Jesus, sentou à mesa com Jesus, se alimentou com Jesus, se alegrou e viu muitas maravilhas. Sim ou não? Sim ou não? Muito bem. Mas veja bem, ó. Satanás entrou no coração de Judas. Essa palavra aqui, entrou no coração, significa, sabe o quê? Que Satanás começou a trabalhar na mente de Judas. Sabe onde é que começa nossos planos? Aqui, ó. Sabe onde começa os nossos desejos? Aqui, ó. Nós executamos, né? E quando ele se concretiza, aí nós colocamos em prática. Satanás entrou no coração, na mente de Judas, diz o texto. Ok? E ele era um dos 12. Imagine, irmãos. Você acha que porque hoje eu estou pregando aqui, se eu vacilar, Satanás não vai entrar em mim?
se eu não deixar de prestar atenção na palavra de Deus, se eu não deixar de fazer as minhas orações, se eu deixar de fazer as minhas orações, se eu de alguma forma ficar despreparado, Satanás ele entra e ele começa a trabalhar na mente da gente. É por isso que eu falo para vocês, não deixe de vir estudar, porque senão Satanás vai fazer com que você não venha, com que você não tome uma decisão de viver uma experiência nova. Judas não entregou o seu coração, sabe o que aconteceu? O que ele fez? Ele traiu Jesus. E sabe como foi que ele identificou Jesus para os seus inimigos? Ele foi lá e beijou Jesus. Imagine. E quando ele se aproxima de Jesus, Jesus disse assim: amigo, faça logo o que você tem que fazer. Jesus o trata como amigo, sabe? E ele sabia disso, ok? Provérbios capítulo 23, versículo 26 nos aponta um caminho, amigos. Está depois de Salmo, está na página de número 610, página 610 nesta Bíblia, ok? Versículo 26, acho que vai estar na página 611. Nós vimos aqui um provérbio de Salomão, nos trazendo um conselho prático, nos trazendo uma instrução, porque o livro de provérbio é um livro de conselho, ou ditados, né? Porque ditados geralmente traz uma orientação com base em uma explicação ou uma história, para que nós possamos aplicar o ensinamento, ok? Mas, olha só, o versículo 26 diz assim: meu filho, preste bem atenção no que eu digo, que os seus olhos se agradem dos meus caminhos. Então, eu posso repetir essa palavra para nós aqui. E Jesus está dizendo para nós assim: meus filhos, preste atenção no que eu digo, porque tem gente que não presta. Preste atenção, porque tem gente que não presta. Presta atenção no que eu digo, e que os olhos de vocês se agradem dos meus caminhos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a... Ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele. Jesus é chamado de a verdade, sim ou não? A palavra de Deus é o quê? A verdade. A verdade é sobre quem? Sobre Jesus. O plano da salvação da humanidade, a expressão do amor de Deus, a graça de Deus por nós, é Jesus. E Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e todos que vierem a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora. Quem queria Jesus? Diga amém. Entenda que se você for a Cristo, de maneira nenhuma Ele o lançará fora. Todavia, você pode optar. Eu sei que já teve pessoas que já começaram ou tiveram um início de uma experiência, mas por algum momento deixou de observar Cristo e nas águas da vida, de repente começaram a afundar. Mas Jesus está dando uma oportunidade de uma nova chance de você recomeçar. Não tenha medo de aceitá-lo, não tenha medo de iniciar. O negócio é que a gente tem medo de começar, mas quando a gente começa, que a gente vê que o processo está andando, a gente vai se fortalecendo mais ainda, sim ou não? Sim, amigos. Eu sei que é difícil começar, mas tudo na vida tem que ter um começo. Olha só, Apocalipse 3:20 diz assim, ó: estou à porta aí. Se você o quê? A minha voz é abrir a porta, entrarei e o quê? Faremos como amigos. Você quer ser amigo de Jesus?
Jesus Ele quer estar conosco, Ele quer que nós participemos de uma refeição no dia do Senhor. Jesus nos deixou um memorial. Ele disse: olha, vocês peguem o pão e vocês peguem o vinho, vocês comam do pão, que simboliza a minha carne, e vocês tomem do vinho, que simboliza o meu sangue. Jesus disse aí: vocês fazem isso, ou façam isso, até que eu venha. Sim ou não? Façam isso em memória de mim, até que eu venha, pois quando eu vier, aí ele diz assim, juntos faremos uma refeição. Como? Então a razão pela qual nós aguardamos Jesus é porque Ele tem a vida eterna e porque Ele quer que tenhamos uma relação eterna de amizade. Jesus sempre tratou até os seus inimigos de amigos, porque quando Ele morre na cruz, Ele diz: Pai, perdoa-lhes o que eles estão fazendo, porque eles não sabem o que fazem. De fato não sabiam. Hoje nós estamos aprendendo para saber o que está em jogo nessa caminhada da vida. Você entendeu? Vocês, melhor do que ninguém, nós estamos sabendo o que está acontecendo no mundo. Nós estamos vendo como é que as pessoas estão morrendo e sendo dizimadas sem ter um conhecimento acerca de uma tão grande salvação. Mas vocês estão aqui hoje, vocês estão tendo uma oportunidade de ter essa oportunidade de trilhar esse caminho novo. Vocês já têm experiência de sobra. Alguns já passaram por situações difíceis aqui e sabem a razão pela qual está vivo. Jesus disse assim: olha, eu estou à porta. Ele está à porta, sabe do quê? Do vosso coração, da sua racionalidade. Você tem experiência de vida. Jesus disse: olha, se você ouvir a minha voz, ele está falando aqui, se você ouvir a minha voz e abrir a porta do seu entendimento, da sua racionalidade, da sua vida, ele diz assim: eu vou entrar, mas ele está perguntando se você deixar. Ele diz: juntos ele vai estar conosco. Ele diz assim: faremos uma refeição como amigo. É uma promessa, e aquilo que ele promete, ele cumpre. Sabe quem não tem o hábito de cumprir as promessas que façamos? Nós. Mas Deus é fiel. Ele pode até tardar, porque Ele sabe o tempo certo, sabe? E o tempo de Deus é hoje, na nossa vida. Não podemos adiar, porque o inimigo, ele anda como um leão, bramindo, rugindo, procurando a quem possa tragar. É importante, meus amigos, jovens, vocês ouvirem a voz, deixar Jesus entrar e entender que Ele quer viver uma vida junto com você e que nós tenhamos uma grande refeição com Ele. Ok? Ontem nós falamos que Satanás, ao enganar a humanidade, fazendo com que eles desobedecessem a Deus, nesse momento em que o homem desobedece a Deus, ele agora foi tomado como refém, vivendo como um prisioneiro, sendo subjugado às armadilhas do inimigo, certo? Ontem nós falamos sobre isso. E nós falamos hoje que Jesus, Ele veio dar a sua vida, Marcos capítulo 49, ou é 43, dizendo que Jesus veio para dar a sua vida em resgate de nós. Nós vimos aqui que o preço para ser pago pelo nosso resgate não foi com ouro ou com prata, não foi com coisas corruptíveis deste mundo, mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo foi derramado naquela cruz para que nós pudéssemos ser resgatados desse cativeiro. E quando Jesus ascende ao céu, a Bíblia diz que Ele levou cativo o cativeiro. Você entende o que significa isso? Levar cativo o cativeiro? Significa que aquilo que era nossa prisão, Ele levou presa. É como se fosse aquela pessoa que está lá nos julgando aqui, sabe? Está nos julgando aqui. Aí chega Jesus e leva ele cativo. Eu tenho relatos de amigos
que eles já foram salvos no momento em que eles estavam para ser mortos. Eu tenho um amigo, vocês já ouviram falar naquele tal de a forma de execução do crime aí chamado micro-ondas? Micro-ondas é quando eles pegam assim 1, 2, 3, 4 pneus desses de carro aí, amarra o peão todo enrolado em fita isolante, joga lá dentro, joga um balde de gasolina dentro e toca fogo. Não fica nem o pó do cara lá. Você sabe que micro-ondas a gente bota as coisas lá e assa lá dentro, né? Então, esse meu amigo estava todo enrolado lá dentro, quando ele estava prestes a ser, já estava todo melado de gasolina, quando estava prestes a ser dizimado, a polícia chega, alguns correm e ele consegue ser liberto de lá. Agora você imagine a tensão, a loucura que está na cabeça de uma pessoa nessa situação. E no momento em que ele percebe que ele foi salvo, você tem ideia do que passa na cabeça de uma pessoa dessa? Cara, Jesus ele veio para nos resgatar. Eu lembro que uma vez aconteceu comigo. Eu tinha usado tanta droga, assim, de um dia para outros, que já estava com mais de 6 dias que eu não dormia, só usava droga e bebia. E chega um momento que o teu estado racional, ele sai da realidade. O sono é tão grande que ele começa a pregar visões na tua cabeça, que a gente chama de paranoia. Quando tu começa a ver coisas na tua frente, e elas parecem tão reais, e eu andando aqui naquela zona sul, na Jatuarana ali, e sendo perseguido, na minha mente eu via um monte de gente dizendo assim, tem que morrer, as velhinhas na beira da rua, assim, na parada de ônibus, tão novo, mas tem que morrer. Aí eu pego e chamo a polícia para mim, porque eu achava que estavam querendo me matar. Aí chega uma viatura, os caras vão me prendem, né? Aí os caras me algemam e eu já olho já para a polícia, elas que querem me matar, e vem uma, vem duas, vem três, vem 4 viaturas, e os caras dizendo, para que diabo de droga foi que esse cara usou. Enfim, eu só sei que eu fui para lá na central. Chegou lá na central, que eles me jogam dentro do chiqueirinho lá, aí eu começo a fazer um piseiro lá dentro, porque agora que vai me matar é os caras lá dentro. Ou seja, aí a polícia dizendo, rapaz, nós temos que saber onde foi que esse bicho comprou essa droga aí, porque essa daí é da doida. Ou seja, resumindo, no outro dia, quando eu caio na realidade que passou um pouco o efeito, as algemas já tinham cobrindo meus braços aqui, ó, de tão inchado que estava. Lógico que eles me soltaram, que eu estava sob o efeito da droga, mas eu quero dizer para você que naquele momento ali, sim, quando eu estava dentro da viatura, que eles estavam me levando ali para a central, aqui no Areal, eles vieram ali por dentro do Belvedere ali, lá pelo estrado da Coca-Cola, na BR, eu falei, a polícia vai me matar. Naquele momento, eu achei que eu estava indo morrer. Tu sabe o que é você já entregar, já saber que não tem mais para onde tu correr? Eu estava algemado nos pés e na mão, porque eu estava me debruçando, ninguém conseguia me segurar. Sabe o que aconteceu? Eu bati a minha cabeça assim no vidro, tentando ainda minhas últimas oportunidades de fuga. Eu não consegui quebrar o vidro, estava muito fraco. Aí eu só consegui dizer assim, Senhor, perdoa meus pecados, Pai. Senhor, me perdoa. Eu consegui lembrar disso aí, sabia? Senhor, me perdoa. Aí me jogaram lá dentro da central lá, e foi um piseiro doido. Quando eu acordei lá pela meio-dia do outro dia, que eu não consegui dormir, os caras ficaram tudo doidos lá dentro com minha zoada, os que estavam lá esperando. Mas quando foi no outro dia que eu percebi que tudo aquilo passou, rapaz, pensa num alívio, porque eu achei que eu ia morrer. Esse meu amigo que estava dentro, foi pior o trauma dele ainda, porque lá foi real, o meu era só paranoia. Então, imagine, amigos, é porque nós não temos noção, mas o contexto da destruição do pecado que a humanidade está sendo mantida é exatamente essa situação desse cara. A diferença é que ninguém está amarrado aqui, mas Jesus é a porta. A gente talvez não tenha essa noção agora, mas vai chegar um dia em que muitos lamentarão. Eu não estou falando aqui coisa da minha cabeça, não, estou falando coisas que a palavra está dizendo, tá bom, irmão? E eu vivi isso aí, e hoje eu sei o que é ser livre, livre dessa aflição, livre dessa prisão. E eu posso dizer para você que há sim uma condição. Por isso que eu digo para vocês, jovens, vocês não precisam passar por isso. Você não precisa passar por isso. Vocês têm que ser inteligentes. Jesus está dando a oportunidade de vocês se tornarem pessoas respeitáveis,
pais de família, que possa conduzir bem a casa de vocês, que possa contribuir para a nossa nação, que possa ser útil para a cidade, para o bairro em que vocês moram. Mas se não, meu amigo, nós vamos ser uma pedra no sapato da sociedade, nós vamos ser autossabotadores, nós vamos ser pessoas que vão trazer extremamente decepção e tristeza para a família. Mas Jesus quer mudar isso. Mas isso depende de quem? De nós fazer o quê? Deixar Ele entrar, porque Ele diz: eu estou à porta, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Mas isso depende de nós. Tá bom, amigos? Então, em nome de Jesus, vamos finalizar esse estudo. Vamos continuar esse estudo. Talvez esse bairro não esteja aqui, mas o pouco que está aqui, Deus tem algo para fazer na vida de vocês. Deus tem algo para trazer na vida de vocês. E eu tenho certeza disso porque fez na minha. Tá bom? Então, quero agradecer por você estar aqui. Graças a Deus, já são 8h30, então nós vamos finalizar. Amanhã nós vamos ter uma outra palestra aqui. Veja bem qual vai ser a palestra aqui, ó. Esse mal aí, ó, esse sistema aí, ó, este mundo está por um fio só. O tema de amanhã é o mundo por um fio. Vocês estão vendo aqui, ó, esse monte de volta de corda aqui arrebentada? Significa que é o contexto da história da humanidade. O que ainda segura esse pequeno fio aqui, sabe o que é isso aqui, ó? Somos nós que estamos aqui, ó. Porque Deus vai vir arrebentar as cordas que seguram este mundo, para nos dar uma nova história. Então você vai entender o desfecho disso aqui, e tem todo o respaldo bíblico aqui, tá bom? Então não perca amanhã. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Eu achei que ia estar só o seu Dimas aqui comigo hoje. Aí chegou os meninos, né? A menina aqui. Aí chegou a família ali. E eu sentindo falta de vocês. Eu olhava lá para a esquina, falei: poxa, sim. Mas eu fico feliz, porque mesmo com todo o sacrifício vindo do trabalho, vocês vieram. Sabe? E isso é louvável, sabe por quê, amigos? Porque significa que alguma coisa está fazendo diferença aí. Deus está falando aí. Eu sei que a gente já tem os hábitos da gente, mas Deus quer trazer algo mais para nós. Aí a gente só precisa não ter medo de viver uma experiência nova. Se a gente não fizer o primeiro passo, como é que a gente vai saber? Como é que vai ser o final? Eu tenho 5 quilômetros para me concluir a minha caminhada. Mas eu vou parar aqui, desisto. E tu nunca vai saber o que tem lá no final. Nunca vai saber, porque tu parou. Ok? Então eu agradeço a Deus. Seu Dimas, muito obrigado. Estava sentindo falta do seu Dimas aqui também. Olha, para seu Dimas veio, não veio mais. Mas amém. Eu entendo. Então, por favor, amanhã vai ser muito importante, você não pode falhar, tá? Amém? Vamos se colocar de pé?